Fala galera, aqui é Marcelo Rainha e essa é mais uma aula de análise. Bom, eu já vou deixar essa aula aqui gravada para vocês, a aula de análise, como eu tinha prometido falar sobre alguns teoremas com relação à topologia. Então assim, como a gente acabou de passar o ano novo, a gente está no primeiro dia de aula de 2020, então assim, eu vou fazer uma passagem rápida pelos processos de continuidade, porque aí eu quero que a nossa próxima aula já seja sobre derivada integral. Vai ter uma lista de exercícios referente a esses 4 teoremas que eu coloquei aqui, vai estar disponível na semana que vem, mas assim, é pelo menos para vocês já se ambientalizarem com tudo que está acontecendo. Bom, nessa aula de hoje a gente vai falar em essência sobre 4 resultados importantes. Assim, se fosse numa aula convencional, talvez isso demorasse 2 ou 3 aulas de 2 horas cada para que todos os pontos fossem debatidos e conversados, mas aqui a gente vai fazer isso de forma um pouco mais rapidinha, beleza? Então, mais uma vez, vocês sempre podem tirar a dúvida comigo. Bom, quem está assistindo isso no YouTube pode deixar uma mensagem aí embaixo que eu vou tentar responder na medida do possível. E os meus alunos, a gente está junto aí na próxima aula, né? Então, a gente vai falar sobre continuidade de topologia e aí, em essência, é isso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para os nossos 4 resultados. Mais uma vez, isso é referente a algumas aulas anteriores aí, os vídeos estão disponíveis no YouTube, vocês podem dar uma olhada que eu já tinha anunciado esses resultados. Bom, o primeiro resultado é sobre funções contínuas em conjuntos abertos e fechados. Vocês podem perceber que, assim, eu poderia ser um pouco mais restrito, eu não precisaria estar falando de uma função contínua de R em R, na verdade eu posso estar falando sobre uma função contínua num domínio X, né? E aí, só que isso me geraria uma certa dificuldade na hora de falar que a pré-imagem de aberto é aberto, que é o resultado, né? Se f é uma função contínua, f é uma função contínua, eu sei somente se a pré-imagem de aberto é aberto. Então assim, para a gente conseguir falar isso direito, a gente precisaria de uma certa restrição. No caso seria a pré-imagem de aberto f é contínua, somente se a pré-imagem de aberto é aberto em, aí restringindo o domínio, né? No caso aberto em x e tudo mais. A gente chegou a bater um papo sobre isso, só que na hora que a gente está resolvendo o teorema em si, como esse é o primeiro curso de análise, a impressão que eu tenho é que isso ficaria demais na hora da nossa conversa. Entendeu? Então eu restringi o domínio, a reta toda. Em todos os resultados eu acho que eu acabei fazendo isso. Tirando o de compacidade, que a gente conseguia localizar as coisas direitinho, né? Eu acabei localizando tudo, né? Então vamos lá, o nosso teorema é esse, está enunciado aqui, né? Aqui a gente está falando sobre topologia, topologia e continuidade, abertos e fechados. Então assim, seja f uma função, então f é contínua, se somente separa todo A aberto, a pré-imagem de f pelo conjunto A também é um aberto. O resultado, a ideia, ela é relativamente simples, assim, mais uma vez. A gente tem que se concentrar naquilo que a gente tem que fazer, né? Deixa eu ver aqui só uma coisa. A gente tem que se concentrar naquilo que a gente, no que precisa ser feito. Opa. Deixa eu ver aqui. Não, tá. A gente precisa se concentrar naquilo que precisa ser feito, né? Então, o que é ser aberto, né? A gente vai provar primeiro. Ali está escrito a recíproca, mas na verdade eu quero provar a ida, né? Falha nossa aqui também. Aqui, eu vou dar um ESC aqui, coisa rápida. Aqui a gente quer provar. Ah, não, tá certinho. Eu queria provar a ida mesmo. Então vamos lá. A ida, né? O que a gente está querendo mostrar? A gente está supondo que f é uma função contínua e a gente quer mostrar que a pré-imagem, né, dado um conjunto aberto, a pré-imagem desse conjunto aberto é um aberto. Só uma observação, né, a pré-imagem aqui eu estou considerando que é um conjunto. Eu peguei um elemento na imagem e estou querendo olhar ele no domínio. Né? Eu peguei um elemento na imagem e quero olhar ele no domínio, que é a pré-imagem. Beleza? Mas o que significa ser aberto? Significa que para todo elemento, né,
que dá para a imagem, a gente consegue um delta tal que o intervalo de centro x raio delta está contido na pré-imagem de A. Assim, se vocês perceberem aqui, eu já tenho uma certa maldade na hora de nomear as coisas. Por que eu estou chamando de delta? Lembra que a gente está falando de funções contínuas? O que a gente sabe mais sobre funções contínuas? A gente sabe que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se o módulo de x menos x0 for menor do que delta, então f de x menos f de x0 vai ser menor do que epsilon. Então, aqui eu estou considerando em vez de epsilon r, né? Mas assim, então assim, a maldade está aí, tá vendo? Eu já nomeei de delta porque eu sei que esse cara ele vai surgir dessa definição de continuidade, né? E é exatamente o que vocês podem perceber aqui, né? Exatamente aqui o que vocês podem perceber. Eu vou aumentar um pouco essa tela para vocês verem que aqui eu consigo rabiscar melhor, né? Então, aumentar aqui um pouco para vocês verem. Então, ó, o que a gente está enxergando aqui? A gente toma um elemento qualquer, ó, aqui ó, a gente toma um elemento qualquer em f-1, né? O que significa ser f-1, ou seja, são os elementos de x do domínio, no caso, tal que o f de x pertence a A. Então, se isso significa que o f de x0, se x0 pertence à pré-imagem, ele está em A, que é um conjunto aberto. Então, se ele é um conjunto aberto, aí, olha só, que aí é o pulo do gato. Esse R aqui, ele é aquele R que vai servir para a função contínua que vai dar o delta. Então, a gente quer que exista um delta. Esse delta ele vai surgir da existência, né, da existência de um R, onde esse R vem do fato do A ser aberto. Beleza? Então, vai existir esse R, tal que o intervalo de centro F e raio R está todo contido, né, está todo contido em A, né, o intervalo de centro F de x e raio R está todo contido em A. Mais uma vez ele é aberto, então, ó, existe o R. Como f é contínua, né, vai ter que existir o delta, tal que aqui, né, vale a observação, o que a gente teria, né? É claro que tem uns passos aqui. Eu tenho que o módulo de x menos x0 menor do que delta implica módulo de f de x menos f de x0, né, menor do que delta, menor do que r. Bom, mas pensando, né, um pouquinho mais, significa que se o x ele está no intervalo de centro em x0 e raio delta, então o f desse x está pertencendo ao intervalo de centro f de x0 e raio r. Beleza? Ora, mas isso daqui significa exatamente, ó, todo elemento do intervalo, o f dele está neste outro intervalo. Ou seja, a imagem do intervalo de centro x0 e raio delta está contido no intervalo de centro f de x0 e raio r, né? Então, assim, a definição de continuidade diz isso para a gente meio que de forma imediata. Então, é isso que vai surgir aqui, olha, o f, né, é exatamente isso que a gente escreveu, mas olha só, esse intervalo de centro f de x0 e raio r, ele está contido em A. Então, isso significa que a imagem, né, que esta imagem aqui está no A. Aí vem uma propriedadezinha, né, uma coisa sobre funções que, assim, independente do que você esteja trabalhando, quando você trabalha com funções, você sabe que a pré-imagem da imagem contém o conjunto, né? Então, a pré-imagem da imagem, mais uma vez, a gente tem aqui um conjunto B, aí o conjunto B ele vai aqui para f de B, aí depois ele volta para o f a menos 1 de f de B. E o ponto é que o f a menos 1 de f de B, o B ele vai estar contido nesse conjunto. O B vai estar contido nesse conjunto, né? Observa o seguinte,
a pré-imagem ela só é igualzinha, quando a gente está olhando para uma coisa genérica, a pré-imagem ela só é igualzinha o f é menos 1 de f, né? Só é igualzinho ao conjunto se a função for injetiva. Então, assim, como a função não é injetiva, o que acontece? Quando você traz, né, por exemplo, você podia ter o f de 2 e o f de 3 levando em 5. Então, a pré-imagem do 5 é o 2 e o 3. Mas aí você pensa o seguinte, você pegou lá o f de 2, aí foi no 5. Aí, quando você volta na pré-imagem, vai dar o 2 e o 5. Então, o que acontece? Esse 2 está contido no conjunto que tem o 2 e o 5. Tá? Então é basicamente isso que está acontecendo aqui. Então, usando esse fato, a gente vai ter que o intervalo de centro x0 e raio delta ele vai estar contido, né? Ele vai estar contido na pré-imagem da imagem do intervalo de centro x e raio delta. Ora, mas aí é só seguir, né? É só seguir o fluxo aqui das coisas que estão encaixadas. Isso significa que eu olhei para a pré-imagem do intervalo de centro x0 e raio r, e depois eu olho para a imagem do conjunto f de A. E aí, consequentemente, eu tenho que eu peguei um elemento qualquer, né, que estava na pré-imagem, eu peguei um x0 qualquer na pré-imagem, e eu consegui exibir um intervalo de centro x0 e raio delta, que está todo contido na pré-imagem. Como a gente escolheu o x0 arbitrário, então isso significa que todo elemento de f menos 1 de A é um ponto interior. Então, se todo mundo é ponto interior, isso significa que f menos 1 de A é aberto. Beleza? Então, aí com isso a gente prova que se f é contínua, então a pré-imagem de aberto é aberto. Falta mostrar a ida, né? Falta mostrar a ida. Bom, a ida, né? A gente está aqui embaixo. O que eu vou mostrar agora, né? Perdão, falta provar a volta. Que se você tem que a pré-imagem de todo aberto é aberto, então a função f ela vai ser contínua. Bom, olha só, tem duas formas de fazer isso aqui. Talvez a forma que eu tenha usado seja um pouco roubada. Roubada em que sentido? Assim, quando eu era estudante, como eu fiz isso? Assim, eu supus que f não era contínua e aí acabei chegando a um absurdo. Eu convido você a tentar enxergar um pouco esse argumento. Só que assim, um argumento um pouco mais limpo e que usa bastante essa coisinha da teoria dos conjuntos, né? que é agora a outra questão, que é a gente fez a pré-imagem da imagem. Agora a gente vai fazer a imagem da pré-imagem, beleza? Então assim, como isso é um pouco mais bonitinho, um pouco mais sofisticado, eu preferi trabalhar com essa abordagem, tá? Mas assim, eu convidaria vocês particularmente a tentarem dar uma olhada aí para ver como vocês de repente poderiam, não sei, fazer a demonstração por absurdo, talvez seja interessante também, tá? Então vamos lá, o ponto é que eu quero provar recíproca, só lembrando mais uma vez o que a gente tem, né? A gente tem que para todo A, conjunto aberto, a pré-imagem de A é aberto. Então eu quero mostrar que f é contínua, né, nos reais, mais uma vez, eu estou considerando aí aberto a reta toda, f de R em R. Como f é contínua, né, quero mostrar que f é contínua em R, isto é, e aí vem aquela coisa, né, que ela é contínua em todos os pontos de x pertencentes aos reais. Então, trocando em miúdos, a definição, que é aquela que eu tinha escrito ali na página seguinte, né, que é o que? Para todo r maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que módulo de x menos x0 menor do que delta implica módulo de f de x menos f de x0 menor do que r. Mas não é mantra, tem que entrar na cabeça. Então, assim, para que isso ficasse assim, o que a gente, né, reescreveu ela dessa forma conjuntista, que é para todo r maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que o f do intervalo de centro x0 e raio delta está contido no intervalo de centro f de x0 e raio r. Beleza? Bom, a demonstração ela é um pouco mais simples, porque aí já me dá as coisas, né? Quando você olha para essa definição de continuidade, você já entende, pelo menos assim, já entende o que você tem que fazer. Ou seja, você precisa exibir um delta
de tal forma que a imagem desse cara caia no f de x0 e raio r. Mas olha só, f de x0 e raio r, né, o intervalo de centro em f de x0 e raio r é um aberto, né, como a gente está dizendo aqui, ó. Ele é um aberto. Ó, ele é um aberto. Bom, se ele é um aberto, então ele vai ser o aberto que a gente vai usar, né? Esse aberto é que vai dar para a gente essa noção do que precisa se fazer. Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou pegar a pré-imagem dele, depois vou botar a imagem. E aí a gente tem aquilo, né? Como se a gente olhava para a pré-imagem, para a imagem e depois para a pré-imagem, se a gente faz 1 e 2, né? 2, a gente o que aumenta o conjunto. Agora, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, na verdade, eu vou trazer e né? Eu tô aqui, né? Eu tô aqui. Eu tô na imagem. Então, eu vou trazer para o domínio e depois eu vou levar para a imagem de novo. E aí, a gente tem uma propriedade interessante que é o seguinte, que se que o f a menos 1 de a f, né, se eu aplico f de f a menos 1, isso está contido em a, ou seja, eu trouxe, né, aumentei o conjunto A, mas quando eu volto, esse cara que está indo, ele tem que cair dentro do conjunto A. Ele não pode cair fora do conjunto A. Então, assim, essa é a questão importante que está acontecendo nesse momento aqui, né? Qual é o conjunto que eu vou, né, levar para o domínio e depois eu vou jogar ele de volta na imagem? É o intervalo de centro f de x0 e raio r. Beleza? E vocês vão perceber que é exatamente isso que a gente faz, tá? Exatamente isso que a gente faz. Ó, eu pego um x0, tal, daí esse cara pertence ao intervalo, por definição, o x, né, ele está na pré-imagem desse intervalo, né? O x ele vai ter que estar por definição, porque a definição de pré-imagem são os elementos tal que f de x pertence ao conjunto. O cara é nada mais nada menos do que o centro do conjunto. Então, por hipótese, esse conjunto vai ser aberto, né? Porque a pré-imagem de todo aberto é aberto e o intervalo de centro f de x0 e raio r é aberto. Então, a gente vai ter aí que vai ter que existir um delta, ó, a maldade. Por que vai ter que existir o delta? Porque a pré-imagem do intervalo de centro f de x0 e raio r é aberto. Então, vai ter que existir um delta, tal que o intervalo, né, de centro em x0 e raio delta, ele vai estar contido na pré-imagem desse conjunto aberto. E aí o que a gente faz? Olha para a imagem dele. E aí foi aquela conversa que a gente teve, né? Se você tem a pré-imagem da imagem, ela tem que estar contida dentro desse intervalo de centro em f de x0 e raio r. Então, consequentemente, a gente tem aquilo que a gente quer, né? Aqui, ó. Esse, né? Ó, exatamente, a definição de continuidade. É claro que essa definição de continuidade, para quem não está habituado, acaba achando ela meio esquisita, um pouco conjuntista e tudo mais. Mas assim, ela com o tempo a gente acaba pegando, beleza? Não é nada de outro mundo. Tá? Então, esse foi o nosso primeiro resultado. Fica para casa provar o quê? Que f é contínua se e somente se a pré-imagem de aberto é aberto. E aí você trabalha com complementar. Por quê? O que você vai fazer? Você vai falar assim, você vai olhar para o complementar das coisas. Então, um conjunto é fechado se somente se o complementar é aberto. Então, você vai pegar um conjunto fechado qualquer, vai olhar para o complementar dele, ele vai ser fechado, vai pegar um conjunto fechado qualquer, vai olhar para o complementar dele, vai ser aberto, vai pegar a pré-imagem e vai trabalhar com as coisas. O que eu recomendo na hora de fazer isso? Olhar um pouquinho, fazer aquela revisão sobre funções, né? Aquelas coisas sobre funções básicas que vocês veem num curso mais básico de fundamentos de matemática, ou matemática básica, dar uma revisadinha nisso. A gente também viu no primeiro curso de análise, né, mas esse aqui, teoricamente, é o nosso segundo curso, né, o primeiro a gente viu até topologia, e aí esse é o segundo onde a gente está vendo as funções. Então, eu recomendo que você faça isso, dê uma olhada lá e fica para casa, você mostrar que
f é contínua, né, na reta, a gente vai pensar na reta, f é contínua na reta se a pré-imagem de fechado é fechado, tá? Então, nosso primeiro teorema aí está provado, né, super, nada de outro mundo. Agora vamos para o nosso segundo resultado. Então, o segundo resultado é topologia de conjuntos compactos, né? Então, assim, vamos ver aí que esse é um teorema devido a Weierstrass, né? Assim, na verdade, o Weierstrass ele prova um corolário desse resultado. Talvez eu devesse ter feito o contrário, porque a demonstração do Weierstrass ela é bem bonita, né? Passa por dividir e conquistar, mas a gente vai ter uma outra oportunidade de fazer o dividir e conquistar, né? Mas o ponto é, se f é uma função contínua, então a imagem de um conjunto compacto por f vai continuar sendo um conjunto compacto. Aqui eu também poderia ter mudado o conjunto R, no caso, para um subconjunto qualquer da reta, porque o que a gente tem de interessante também é que os compactos eles não dependem dos subconjuntos, então daria para fazer essa vibe. Bom, então essa demonstração ela é um pouco mais fácil, porque se você tem um conjunto compacto, o que é ser compacto, né? Compacto é que toda sequência em K possui uma subsequência que converge a um elemento de K. Beleza? Simples assim. Ah, Marcelo, tem outras definições. Fechado é limitado. Aí, fechado é limitado, só que aqui trabalhar com fechado limitado vai me dar mais trabalho. Então, assim, a gente também tem outra definição que vocês não gostam muito, que é toda cobertura aberta admite subcobertura finita. A melhor para fazer isso aqui é a de sequência. Mais uma vez, a gente no curso de análise trabalha muito com sequências. Tá? Então, a ideia é simples. Mais uma vez, ela trabalha com essa coisa de ir e voltar com os conjuntos, né? Assim, vou até rabiscar a ideia aqui em cima. Mais uma vez, a ideia é simples, porque você quer mostrar que o f de k é compacto. Então, se você quer pegar que ele é compacto, você vai pegar lá a sua yn em k. Aí o que acontece? Em k não, né? Em f de k. Aí o que acontece? A gente volta, ó, pega, se isso aqui está aqui, então eu vou ter uma xn que vai estar contida em k. Ah, mas olha só, xn está contido em k e k é compacto. Então eu vou ter uma subsequência xnk que converge para x. Aí o que a gente faz? A gente volta. Ah, então aqui ó, o f de xnk ele vai convergir para f de x, porque f é contínuo. Aí vem a hipótese, né? Vai convergir para f de x porque f é contínua. E outra coisa, x pertence a k porque, né, k é um conjunto compacto, então toda subsequência aqui é fechado limitado, particular é fechado, então toda sequência convergente converge para um elemento de k, né? Então a gente vai ter o resultado que a gente quer. E aí, bom, escrevendo em miúdos, né? Escrevendo em miúdos, eu acho que o que a gente tem vai ser exatamente essa parte aqui que eu estou colocando, que f é um compacto, ó. A gente pega uma yn em f de k, daí para cada n vai existir uma xn, tal que f de xn é igual a yn. Como k é compacto, vai existir uma subsequência f de xn, k de xn e um x em k, tal que xn k converge para x. Definição de compacidade. F é contínua, então o limite de xnk vai ter que ser f de x, por causa da continuidade. Bom, como o x pertence a k, f de x também vai pertencer a f de k. Concluímos assim o resultado, né? Que toda sequência possui uma sequência toda sequência em f de k possui uma subsequência que converte para um elemento de f de k. Então aqui ela é mais simplesinha, esse aqui dava até para ser feito como exercício, mas é um resultado bacana. E aí vai ficar para casa vocês tentarem mostrar o que? Mostrar o teorema de Weierstrass, que é o teorema de Weierstrass sobre máximos e mínimos. O que não é muito difícil, gente. Observa o seguinte, a gente já mostrou que se cai o que eu estou querendo mostrar? Que se cai um conjunto compacto, então vão existir x1 e x2 em K, de tal forma que f de x1 vai ser menor ou igual a f de x, menor ou igual a f de x2.
vamos lá, observa o seguinte, o K é compacto, então f de K é compacto. Se ele é compacto, tá faltando uma hipótese aqui, é o intervalo compacto. Se K continua, não, nem precisa ser um intervalo compacto, não. Enfim, se ele é um conjunto compacto, você vai ter que ele é fechado e limitado. Se ele é limitado, ele tem mínimo e máximo, né? E aí ele tem mínimo e máximo. Então o f tem mínimo e máximo. Então você consegue aí um elemento, né, no f de k, né, porque ele vai ter mínimo e máximo, e um mínimo também, que no f de k, que vai, né, questão do mínimo e máximo. E aí, como eles estão em f, então obrigatoriamente eu vou ter que ter um elemento em k, né, porque eles estão em f de k, então eu vou ter que ter um x1 em k e um x2 em k, tal que ele vai satisfazer essa condição aí. Bom, é só escrever, não é muito difícil não, essa parte aqui, tá? Esse corolário é devido ao Weierstrass. Na verdade, o Weierstrass ele prova meio que do jeito que a gente fez ali em cima, direto, tá bom? Mas aqui a gente dividiu em duas partes. Bom, agora a gente vai passar para nossa parte, viu? Tudo rapidinho, né? E talvez uma das partes mais delicadas do curso, que é a topologia e conjuntos conexos. O ponto aqui é conseguir mostrar que a imagem de um conjunto conexo por uma função contínua ainda é conexo. Aí tem que lembrar o que é ser conexo na reta. Ser conexo na reta é ser um intervalo. Ser conexo de maneira geral não é ser um intervalo, mas na reta é. Eu acho que uma definição boa aí, se você tivesse aqui em R2, ser conexos é ser conexo por caminhos, tá? Beleza? Pra gente isso é mais que suficiente. É você conseguir um caminho contínuo que liga uma ponta a outra. Na verdade, ser conexo é o que? Ele só admitir cisão trivial. Aí, o que é cisão trivial? É você, dados A e B, uma cisão é um par, tá? É um par de conjuntos abertos e fechados, eles são abertos e fechados simultaneamente, tal que A interseção B barra é igual a A barra interseção B, que é igual a vazio, e A união B é igual a todo conjunto X. Por exemplo, isso aqui é uma cisão de X, tá? Então, uma cisão de X seria um conjunto que tivesse essas duas propriedades aqui. E aí, o conjunto que admite apenas a cisão trivial. O que é a cisão trivial? É o vazio e o conjunto todo, X. O conjunto que admite apenas a cisão trivial, ele é chamado de conexo. Só que isso é meio abstrato para pensar. Então, assim, o que ocorre é que na reta, os únicos intervalos, os únicos conjuntos conexos são os intervalos, beleza? São os intervalos, tá? Então, dois intervalos, por exemplo, né? Se você pegar um intervalo aqui, união, esse outro pedacinho aqui, né? Ó, isso não é conexo, beleza? Isso não é conexo, né? Esse aqui tem A, então B, qualquer. Bom, isso aqui não é conexo porque ele está separado, tá? Então, assim, na reta, os únicos conjuntos vão ser os intervalos. Quando a gente vai para R2, R3, aí a gente pode pensar nessa questão de conexo por caminhos. É uma boa definição de conexo, geralmente é aquela que a gente enxerga melhor, tá? Se você um conjunto é conexo por caminhos, quando você consegue um caminho contínuo que liga os pontos, dois pontos dentro desse conjunto, beleza? Mas aqui pra gente, conexo é a mesma coisa que intervalo. Então, vamos deixar isso claro. Conexo é a mesma coisa que intervalo. Então, para conseguir mostrar, o objetivo, né, é mostrar que a imagem de isso vai acabar ficando para casa, mas o objetivo é mostrar que a imagem de uma função contínua por um conjunto conexo, ou seja, por um intervalo, ainda é um intervalo. A gente vai fazer algumas observações aqui, né? Esse primeiro teorema ele é bem bacana. Ele é um teorema devido ao Bolzano, né? Na verdade, o próximo teorema, que é o teorema do valor intermediário, ele é devido ao Bolzano. O Bolzano lá do Bolzano-Weierstrass, tá? O Bolzano era um cara que também sabia muito. Eu vou provar aqui
primeiro um caso particular, que é esse teorema das raízes locais. O que ele está dizendo aí? Se você prestar atenção, né? Ele está dizendo que se você tem uma função, onde o f de a ele é negativo, né? Onde o f de a aqui é negativo e o f de b ele é positivo, né? Que f de a e aqui o f de b. Se f é uma função contínua, obrigatoriamente ela vai ter que cortar o eixo x em algum lugar. É o que está escrito aqui, ó. Se f de a é negativo e f de b é positivo, então, ou o contrário, né? No caso aqui, que é o f de b negativo e o f de a positivo, tá? Se alguma coisa desse tipo acontecer, então vai existir um c dentro do intervalo AB, de tal forma que f de c é igual a zero. Esse teorema é bem bacana porque é exatamente isso. Isso assim, apesar de ser o Bolzano, que é um cara que é localizado, vamos localizar o Bolzano. O Bolzano está no século XX, que é um cara que está no século XX. O Newton já fazia isso muito antes para encontrar raiz de polinômio. Então, o que a gente vai fazer aqui é exatamente isso, tá? A gente vai encontrar raiz de polinômio. E aí tem um método para fazer isso, que é literalmente um método de Newton, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou supor, sem perda de generalidade, que f de a é menor do que zero e f de b é maior do que zero. E aí a gente vai definir o primeiro intervalo como sendo o AB, né? Do jeito que vocês estão vendo aí, o primeiro intervalo como sendo o AB. E aí eu vou considerar o ponto médio desse intervalo. Então, a gente está aqui, ó. Mais uma vez, a gente sabe que f de a é positivo e f de b é negativo. Então, aqui eu tenho, digamos assim, né? Vou botar aqui assim, ó, A e B. O lance, e aí a gente tem aqui, né? F de B, na verdade esse aqui é o F de B, esse aqui seria o F de A, né? F de A. Bom, e aí a gente vai pegar o ponto médio aqui, que é o P1, né? O P1 a gente está olhando ali como sendo o ponto médio do intervalo AB. E aí eu vou olhar se ele é positivo ou negativo, beleza? Se ele for positivo, e aí a gente vai escolher sempre assim, tá? Se ele for positivo, eu vou escolher ele, ó, tá vendo aqui, ó? Suponha que P1 seja positivo, tá? Se ele é positivo, então eu escolhi ele como sendo B2 e aí eu vou olhar para esse intervalo aqui. E aí a gente vai pegar o ponto médio do intervalo, e aí isso aqui passa a ser um novo intervalo, A1B1, e a gente vai pegar P2 como sendo o ponto médio desse intervalo. E aí a gente vai calcular de novo aqui, ó, o f de P2. Se ele for zero, claro que eu tenho que considerar zero, né? Se for zero, acabou, a gente encontrou a nossa raiz. Agora, se ele não for, então ele pode ser positivo ou negativo. E aí o lance é o seguinte, eu vou querer sempre um positivo e o outro negativo. Se ele for negativo, eu continuo pegando o A1P1. Se ele for positivo, aí eu troco, né? Ó, se ele for positivo, isso é uma coisa importante, né? Assim, ó, tá vendo aqui? Eu supus, por exemplo, o P1 positivo, e aí depois eu supus o P2 negativo. Mas assim, ele poderia ter dado positivo de novo. Aí se ele tivesse dado positivo, eu continuava restringindo. E aí eu chamaria o B2, por exemplo, do A, ele ia continuar sendo B2 e o P1 ia diminuir. Então, observe o seguinte, todas as sequências que vão vindo, né, que a gente vai construir uma sequência de intervalos encaixados, né, se vocês perceberem, a gente está construindo uma sequência de intervalos encaixados, de tal forma que eu tenho aqui o AK e o BK, eles estão seguindo dessa forma aqui, onde o F de AK, né, o F de AK, ele é sempre menor do que zero. Eu sei que o F de A é menor do que zero. Se todo mundo que eu escolhesse fosse, todos os P's que eu escolhesse de alguma forma fossem menores do que zero. E isso não vai acontecer. Por que isso não vai acontecer?
Porque eu sei que o f de A não é zero. Então, por exemplo, como eu sei que o f de A não é zero, em algum momento esse cara tem que se tornar positivo. Então, assim, eu sei que esse tipo de estrutura vai acontecer, né? Que esses intervalos eles vão se encaixar, beleza? Então, a forma que a gente escolhe para fazer isso é exatamente essa. Eu vou, como vocês estão vendo aqui, eu pego o ponto médio, aí verifico se ele é positivo ou negativo. Se ele for positivo, eu faço ele como sendo o B1. Se ele for negativo, né, como aconteceu aqui no segundo, então a gente vai colocar ele como ele estando para o lado A, entendeu? O ponto é esse. Se o f dele for positivo, eu coloco para o B. Se o f dele for negativo, eu coloco para o A. Então essa é a regra que a gente está estruturando para criar esses intervalos aqui, né, que vão vão minguando, né? Só para a gente entender aqui que esses intervalos eles vão minguando. E aí, qual é a regra, né? Então, assim, com essa regra, a gente consegue encontrar uma sequência de intervalos encaixados, aonde a amplitude desses intervalos, se a gente prestar atenção, né? O que acontece? Eu estou pegando o ponto médio de cada um dos elementos. Então, se eu estou sempre dividindo por 2, 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 então a amplitude desse intervalo, né, que é o BK menos AK, ele vai ser sempre B menos A dividido por 2 elevado a K menos 1, tá? Beleza? Então, vai ser essa amplitude do intervalo. E ele ainda tem essa propriedade que é do f de k ser sempre negativo e a do f de b ser sempre positivo, beleza? Então, isso tem uma coisa interessante, porque qualquer conjunto de intervalos compactos com as propriedades 1 e 2, né, garante pelo teorema dos intervalos encaixados, né, então aqui assim, ó, pelo teorema dos intervalos encaixados, esse teorema devia estar maiúsculo, vai existir um C, né, vai existir um único C pertencente à interseção de todos os intervalos AK. Então, assim, em particular, né, os AKs vão convergir para C e os BKs vão convergir para C também. E aí vem o que? A gente vem com a continuidade. Pela continuidade, segue que o limite de AK vai ser f de C e o limite de BK também vai ser f de C. Então, se o limite de f, né? Então, eu vou ter que o f de AK vai ser igual a f de C e o f de BK também vai ser igual a f de C. Só que a gente tem uma coisa importante, que pelo BK a gente tem que o f de C ele vai ser maior ou igual que zero. E pelo AK, né, o f de C ele é menor ou igual que zero. Então eu tenho que f de C é maior ou igual que zero e menor ou igual que zero simultaneamente. E isso, né, consequentemente, garante que o f de C é igual a zero. Tá? Então, com isso, a gente prova o nosso leminha lá, que é o lema para né, o lema que é o teorema das raízes locais. Isso é um teoremaço, e aí com isso a gente consegue provar o teorema de Bolzano, né, que é o teorema do valor intermediário. O teorema do valor intermediário, ele faz exatamente isso, né, ele dado um intervalo qualquer, se f é uma função contínua, então dados A e B em R de tal forma que f de A é menor do que K e f de B é menor do que, né, você pegar um K entre f de A e f de B, então existe um C entre A e B de tal forma que f de C é igual a K. Bom, nesse contexto, basta a gente fazer o quê? A gente se você subtrair o K aqui do meio, você pegar f de A menos K e f de B menos K, você vai ter um zero aqui. Então, se a gente substituir a função f, né, digamos, né, se eu substituir a função f pela função g igual a f de x menos k, ela vai satisfazer exatamente a condição do teorema anterior, né? Então, e aí acabou. Observa o seguinte, aqui a gente supôs A maior do que B. Eu poderia ter suposto A menor do que B, e aí eu teria que fazer uma troquinha aqui, mas, enfim, a ideia seria a mesma, entendeu? Então, a condição aqui para provar o teorema de Bolzano, né, que ele diz exatamente isso, né? Isso é uma questão
interessante, né? Se você o que está acontecendo ali, né? Se você ele está dizendo o seguinte, que se você pegar quaisquer valores aqui, né? Observa o seguinte, você pegar quaisquer valores aqui, se você pegar, tem o f de A e o f de B, né? Aqui se você pegar um f de A e aqui um f de B, o que ele está dizendo é que quaisquer que sejam os K's escolhidos aqui, entre A e B, vai ter que existir um C pertencente a K, né? Vai ter que existir um C pertencente, perdão, entre A e B, né? Vai existir um C entre A e B, e aí isso é interessante, né? Vai existir um C entre A e B, de tal forma que aqui, né? De tal forma que o f de C vai ser exatamente igual a K. E aí, quando a gente olha essa figura aqui, eu acho que fica claro a ideia de intervalo, né? Acho que esse é o ponto. Fica clara a ideia de intervalo. Se você pegar o intervalo, a imagem dele pela função vai ter que ser um intervalo. Só que a gente deixou esse resultado para casa, né? Mais uma vez, é só para a gente entender como usa, mas assim, ele é uma consequência do teorema de Bolzano anterior, que a gente viu ali algumas folhas acima, né? Então, assim, mais uma vez, fica a ideia aí. Agora, a gente vai partir para uma outra coisinha, que é a continuidade uniforme e compacidade. Bom, aqui, mais uma vez, a gente, no material que eu disponibilizei para vocês, tem bastante coisa sobre continuidade uniforme, ali tem alguns resultados interessantes, por exemplo, se f é uma função uniformemente contínua, então a imagem de uma sequência de Cauchy por essa função vai ser uma sequência de Cauchy, tem alguns resultados interessantes. O Bartle também, que é um dos livros que eu me baseei para fazer essas notas aqui que vocês estão assistindo, ele traz alguns resultados sobre funções uniformemente contínuas. Exemplos, né? Por exemplo, um dos casos mais clássicos sobre funções uniformemente contínuas, que são as funções Lipschitzianas também. Então, assim, tem bastante coisa nos livros textos. Você pode procurar o livro do Elon também, não tem problema nenhum. Então, assim, vocês têm bastante material aí para pesquisa e para ler um pouquinho mais. Isso aqui é só uma aula de meio que de apresentação, né, para a gente dar bola para frente aí, dar prosseguimento com relação a tudo que a gente vem fazendo. Então, para fechar a parte de continuidade, vamos falar de funções uniformemente contínuas. F é uma função uniformemente contínua. Se para todo R maior do que zero existe um delta, e aí aqui é que a gente tem a interessante, né, que existe um delta que serve para todo x e y, beleza? Ou seja, é como se a gente tivesse uma lupa de tamanho delta. Se tivesse uma lupa de amplitude delta aqui, aonde essa lupa de amplitude delta ela pode passear por todo o domínio da F, ela pode passear por todo o domínio da F, e ela nunca vai ver, né, digamos assim, se eu olhar um retângulo aqui, ó, se eu pegar R, né, se dado um R, então o ponto é que a gente vai conseguir um retângulo aqui, e aí isso é interessante, que é isso, assim, é um retângulo fixo, o delta passeia aqui, né, no domínio, e aí o retângulo ele vai passear pela função, mas o ponto é o seguinte, que por mais que você esteja variando, né, digamos assim, esse retângulo, o que está acontecendo aqui é que esse retângulo não muda de tamanho, né? Um retângulo deste tamanho aqui, ele é suficiente, eu posso passear para lá e para cá na função, que eu nunca vou ter alguma coisa que escape desse retângulo, entendeu? Então assim, é um retângulo de tamanho único. Observa o seguinte, quando a gente fala sobre continuidade, para cada x existe um delta. Então, por exemplo, se eu estou falando de um x, eu vou ter um delta. Então, eu vou ter um retângulo de um determinado tamanho, ou seja, eu tenho um óculos. Se você olha para uma outra função
eu vou ter outro óculos. Se você olha para um outro ponto, eu vou ter outro óculos. Assim, para cada função, eu vou ter um modelo de óculos, digamos assim. Já quando eu estou falando das funções uniformemente contínuas, eu consigo passear nela todinha com retângulos de mesmo tamanho que nada me escapa. Eu consigo olhar tudo, entendeu? Então, assim, é mais ou menos essa ideia. É claro que esse retângulo aqui ele vai subir e descer, mas o ponto é que eu não tenho alguma coisa que faça, por exemplo, que saia desse retângulo. Eu estou olhando o retângulo aqui e de repente o cara fez assim no retângulo, entendeu? Sei lá. Esse tipo de coisa aqui, ou seja, ela vai sair de repente do retângulo, que eu não vou conseguir acompanhar o que aconteceu nela do final, de um tamanho delta aqui, né? Mais uma vez, aqui a gente tem um tamanho delta, essa amplitude aqui é delta, né? Delta. E esse tipo de coisa não vai acontecer, ele não vai sair do retângulo se não for exatamente por uma das laterais, entendeu? Ou seja, ele não sai nem pelo teto do retângulo e nem pelo chão do retângulo, ele só sai de fato pelas laterais. Ele também não entra pelo teto do retângulo, ou seja, eu não perco ele, a função de vista, em nenhum momento, tá? É mais ou menos isso que está acontecendo aí quando a gente fala de funções uniformemente contínuas. Bom, mais uma vez, existe uma série de resultados, ela é uma função importante para quem, é um conceito importante para quem vai continuar estudando análise, mas assim, para vida prática, digamos assim, que a gente precisa, é só com relação a esse resultado aqui, que depois a gente vai ver que para integração esse resultado ele tem uma beleza, né? Ele tem uma beleza, mais uma vez. O que eu estou dizendo aqui? Que se f é uma função contínua e é um intervalo compacto, então f é uniformemente contínuo em i. Em outras palavras, se a gente estiver analisando uma função contínua definida num conjunto compacto, a gente sempre vai ter um óculos que vai funcionar sempre. Basicamente é isso. A gente sempre vai ter um óculos que vai funcionar sempre, tá? Ou seja, que a função não vai me escapar deste óculos. Dado epsilon maior do que zero, mais uma vez, se você escolher um óculos, uma lente pequenininha, né, você pode escolher uma lente pequenininha, que é o epsilon, né? O epsilon faz a altura da tua lente ser pequenininha. Então você consegue, né, você tem a altura pelo epsilon, você consegue um delta de tal forma que esse retângulo aí, que é o formato do seu óculos, não vai escapar da sua visão. Beleza? Basicamente é isso. A gente tem a técnica que eu vou apresentar aqui, assim como no teorema lá das raízes, que em particular é o teorema de Bolzano, a gente usou uma técnica que é o dividir e conquistar. Aqui a gente também tem uma técnica muito interessante com relação à demonstração do teorema. Acho que ele vale mais pela técnica, tá? Vamos lá, a técnica em si, ela consiste primeiro em entender o que é não ser uniformemente contínuo, porque a gente está supondo que f é contínua e é um conjunto compacto, então existe outra forma de demonstrar esse resultado, só que aí passa por uma definição de compacidade que a gente não trabalhou muito bem, que é aquela por coberturas abertas. Essa demonstração por coberturas tem no livro do Rudin, tá? Walter Rudin, o Principles of Real Analysis. Então, assim, se você quiser dar uma olhadinha, não tem problema nenhum. Mas essa demonstração aqui, ela também foi tirada do Barton, mas, se eu não me engano, o de Jairo tem exatamente essa mesma demonstração, tá? Então, você supõe que ela não é uniformemente contínua. O que significa isso? Significa que existe um R maior do que zero, tal que para todo delta maior do que zero vão existir x e u, né, que dependem de delta em i, de tal forma que eles estejam próximos, só que o f deles vai cair distante, né? Só que o f desses deltas vai cair distante. A técnica está aqui, está, né? Nessa passagem de linha. A técnica está exatamente nessa passagem de linha. Observa o seguinte, isso vale para todo delta. Se é para todo delta, então se o delta for um número natural, né, na verdade não é um número natural, né, a gente vai escolher o delta 1 sobre n, então o que vai acontecer é que isso vai me gerar sequências. Então eu vou ter que, para cada n maior do que, né, para cada n pertencente aos naturais, na verdade, vai existir
um xn e um un, tal que o módulo de un é menos o módulo de un menos xn, né, que é o que está ali, menos xn, vai ser menor do que 1 sobre n, né? Então, isso garante uma coisa interessante, né? Assim, xn e yn não necessariamente são convergentes, beleza? Xn e yn não necessariamente são convergentes. Só que o ponto é o seguinte, elas estão se aproximando, tá? Elas estão se aproximando, elas não são necessariamente convergentes, mas elas estão se aproximando. Ok. Mas aí a gente tem uma coisa boa, xn e un estão no conjunto compacto. Se xn e un estão no conjunto compacto, qual é a definição boa de conjunto compacto que a gente conhece? Toda sequência dentro do conjunto compacto admite uma subsequência que converge para um elemento do conjunto compacto. Então, o que acontece? E aí, essa é a parte que eu peço para vocês justificarem, que eu vou dar só uma colocada aqui. O que acontece? Você tem que xn vai possuir uma subsequência xnk. Aí você faz o quê? Essa sequência xnk converge para x. Aí o que você vai fazer depois? Você vai passar o nk, você vai passar a sequência unk, então considere a subsequência unk de un. Então você tem essa subsequência aqui, unk. Aí depois o que você vai fazer? Essa subsequência aqui, né, o nk, é uma sequência que está no conjunto compacto. Mas se ela é uma sequência que está no conjunto compacto, então ela admite uma subsequência convergente. Então a gente vai ter uma unkj subsequência de um nk que converge para u. Aí, como toda subsequência de uma sequência convergente converge para o mesmo limite, se a gente passar a subsequência nkj em xnk, né, ou seja, eu vou ter a subsequência xnkj, ela vai convergir para o mesmo limite da subsequência xnk. Então, eu vou ter as subsequências xnkj convergindo para x e unkj convergindo para u. Então, e aí, isso é o que eu estou dizendo exatamente nessas linhas aqui. Como é um conjunto compacto, podemos passar xnk e unk, duas subsequências com os mesmos índices, e peço para vocês justificarem, que foi exatamente o que eu fiz ali em cima, que convergem, beleza? Elas convergem. Então, a gente tem que essa converge para x e essa converge para u. Obviamente, né, assim, aí eu já disse aqui, temos que u é igual a x. É claro que a gente precisaria fazer essa conta, que u é igual a x. Como a gente faz isso? A gente faz daquele jeitinho bonito, né? Pega x menos u, aí usa desigualdade triangular, né? Que aí você vai fazer x menos xnk mais aí xnk menos nk mais módulo de u nk menos u, beleza? E aí esse cara a gente consegue mostrar que ele é menor do que epsilon, porque xnk converge para x. Xnk menos unk é menor do que epsilon, porque isso aqui vai ser menor do que 1 sobre nk para todo nk. Então eu consigo escolher um nk de tal forma que isso aqui seja menor do que epsilon. Epsilon sobre 3, enfim. E a terceira aqui também, que é o nk converge para u, então isso é menor do que o nk. Então, para n suficientemente grande, a gente tem que x menos u, né? X menos u, isso vai ser menor do que epsilon para todo epsilon. Logo, x é igual a u. Mais uma vez, eu estou fazendo essa justificativa aqui, não está escrita, seria bom que você justificasse, né?
E aí é exatamente o que eu coloquei aqui, né? Mais uma vez, como xnk menos 1nk é menor do que 1 sobre nk, e a gente tem que eles convergem, né? Então a gente pode mostrar que foi exatamente essa ideia que eu apresentei para vocês, que u é igual a x. Agora, o que a gente tem? A gente basicamente já chegou a uma contradição, porque a gente sabe que a função é contínua. Se a função é contínua, então f de xnk e f de unk é uma função contínua. A gente sabe que o nk e xnk convergem para o mesmo valor. Isso significa que xnk, né, que o limite de xnk e o limite de unk também convergem para o mesmo valor. Então, o que a gente pode ver aqui? Ó? Mas isso é impossível, porque o módulo de xnk menos unk é maior do que r para um r positivo. Né? Se elas convergem para o mesmo valor, esse xnk e o nk, uma hora eles iam ficar bem próximos, né, de zero. Mas isso não vai acontecer, porque a gente supôs que a função ela não era uniformemente contínua. Então, com isso a gente prova o resultado, né, que a gente chega aqui a uma contradição. Consequentemente, a função ela precisa ser uniformemente contínua. Beleza? Mais uma vez, assim, isso aqui foi só para a gente completar, né? Acho que a aula assim, foi rápida, mas foi só para a gente completar essa lacuna sobre funções contínuas e esses 4 resultados aí que estavam faltando, tá? Caso você esteja vendo isso no YouTube e queira o material, mais uma vez você pode mandar uma mensagem aí que eu compartilho a pasta que eu guardo meu material de análise com vocês, beleza? Bom, de qualquer forma aí, bons estudos, né? Deixa eu dar um oi aqui para vocês. Talvez. Tá, beleza. Vou dar um oi aí para vocês, tá? De qualquer forma, bons estudos aí. E até a próxima, né? Espero que vocês tenham gostado aí da aula, tenham visto as coisas. Mais uma vez, turma, não deixe as coisas para a última hora, senão vocês vão acabar se complicando. A lista de exercícios valem nota e, bom, é isso aí. Um abraço.